Olá pessoal, mais uma videoaula então entrando aí no nosso canal. Bom, vamos lá, né? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Galera, o assunto que nós vamos tratar hoje é bem importante e ainda continua dentro da última videoaula, né, que eu postei para vocês, que ainda são as equações do segundo grau, tá? Naquela última aula a gente viu apenas a parte do cálculo do discriminante. Hoje, então, a gente vai estar vendo também a segunda parte, ok? Que é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Bom, então eu coloquei aqui para vocês, né? Fiz esse quadrinho aqui para estar explicando. A primeira parte a gente já viu lá na videoaula anterior, né, que é o cálculo do discriminante, que é o valor aqui do delta, né, que é obtido através da fórmula b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e aí esse valor do delta vai indicar quantas raízes ou quantas soluções terá a equação, né? Então a gente viu que quando o delta é maior que zero, a equação vai ter duas raízes. Quando o delta é igual a zero, a equação tem apenas uma raiz. E quando o delta é menor que zero, é porque a equação não tem solução. E nós vamos ver isso agora na prática, né? E nós vamos então agora, eu vou estar passando para vocês a segunda parte da maneira de se resolver a equação de segundo grau, né? Que eu coloquei aqui como fórmula de Bhaskara, mas é só no Brasil que é utilizado esse termo, né? Fórmula de Bhaskara. É até um pouquinho errôneo a gente falar aí fórmula de Bhaskara, mas enfim, um pouquinho dessa parte histórica eu vou estar passando no material depois para vocês, né? Bom, gente, então essa segunda parte da fórmula é isso aqui, ó. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Tá? Os mesmos coeficientes que a gente utiliza para poder calcular o discriminante lá na primeira parte, né? Então eu coloquei alguns exemplos para vocês, agora só está aparecendo aqui o da letra A, mas depois eu vou na sequência mostrando o restante. Bom, eu peço aqui então para determinar a solução dessas equações, né? No caso da letra A, nós temos essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a zero. Então, o primeiro passo, gente, para resolver, é você verificar se a equação está na forma geral, né? E, de fato, aqui vocês podem perceber que ela está na forma geral, né? Então, agora, eu vou determinar os coeficientes, ok? Vamos lá. O A, a gente sabe que é 1, que é quem está aqui com o x ao quadrado. O B, o coeficiente B, é o mais 7, né? Está ali junto com o x, certo? E o coeficiente C é o 12, que é o termo independente. Então, o primeiro passo é a gente calcular aí o discriminante, né? Vou colocar aqui a fórmula. Isso a gente já vinha fazendo, como eu disse antes, na videoaula anterior. Então, ó, nessa situação, o B é 7. Então, fica 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 12, né? Vamos lá. 7 ao quadrado, 49. Por favor, não vamos errar aqui nessa potência, né? E aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 12 fica menos 48, que vai gerar para mim um delta igual a 1, correto? Então, até aqui é nada de muito difícil para vocês, que a gente já estava fazendo isso. Agora nós vamos então para a segunda parte, né? Deixa eu copiar aqui a fórmula, ó, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a, ok? Então vai ficar assim, ó, x igual, eu vou copiar esse menos aqui que é da fórmula, é importante não se confundir com isso, tá? Esse menos é da fórmula. Agora eu vou olhar o coeficiente b, o coeficiente b é o 7 positivo, né? Então eu coloco ele aqui, ok? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta é 1, certo? Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a, que também é 1. Aí eu coloco aqui. Vou continuando aqui pela lateral, tá, gente? Então, x é igual a menos 7 continua, o mais e menos da fórmula aqui também. Raiz quadrada de 1 é 1, então eu coloco aqui o resultado, dividido por 2 vezes 1, que é 2, ó, né? Quando chega nessa etapa, gente, vocês podem observar que a gente tem aqui uma adição e uma subtração. Então, a gente faz uma separação aqui no final da fórmula, ó. A gente vai fazer o que eu chamo de x mais e o que eu chamo de x menos, tá? De repente, em outras videoaulas, vocês vão ver aí como x1 e x2, x', x duas linhas, xa e xb, enfim. A maneira que vai se separar aqui, ela não importa. O que importa é que tem essa separação entre as duas operações. No x+, que eu chamo aqui de x+, eu vou fazer então primeiro a adição, ó. Então, vai ficar menos 7
com mais 1 dividido por 2, né? Menos 7 com mais 1 vai ficar menos 6, que dividido por 2 dá menos 3, tá? Agora no x menos eu vou fazer então a subtração, ó. Menos 7 com menos 1 dividido por 2, né? Menos 7 com menos 1 dá menos 8, que dividido por 2 vai dar para mim menos 4, né? Vai dar o resultado menos 4. Então, eu encontrei aqui as duas soluções, né? Essa equação de segundo grau tem duas soluções. E isso a gente já previu antes. Por quê? Porque o delta é maior que zero. E quando o delta é maior que zero, é porque a equação vai ter duas soluções. Ó. Por isso que deu dois resultados, né? Então, agora a gente escreve assim, conjunto solução, aí tem o menos 3 e o menos 4, coloca em ordem crescente aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, vai ficar menos 4 primeiro, depois o menos 3, e essa, então, é a resposta da questão, é a solução dessa equação do segundo grau. Então, gente, agora na letra B, né? Tem vários exemplos que eu vou estar explicando para vocês hoje. É importante que vocês vejam todos, porque, né, cada um tem uma situação, assim, às vezes um detalhezinho diferente. Bom, no caso da letra B, podem ver que a equação está na forma geral. Então, eu já vou determinar os coeficientes aqui, tá? O A aqui a gente vê que é menos 1. O B é 5, né? E o coeficiente C é o 14, né? Então, nós vamos lá à primeira parte da fórmula, que é o cálculo aqui do discriminante, né? Vai ficar assim, ó. O B é 5, então fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, daí eu coloco entre parênteses, vezes o C, que é 14, certo? Delta igual a 5 ao quadrado é 25. Aqui, menos 4 vezes 1, vezes menos 1, vezes 14, ó, primeiro que vai ficar positivo, né? E aí, 4 vezes 14 vai dar 56, correto? E aí, o delta, gente, vai dar, então, ó, 25 mais 56 vai dar 81, né? Agora, nós vamos, então, continuar. Vamos lá para a segunda parte da fórmula, né? Deixa eu copiar ela aqui, certo? Vamos lá. Então, x igual o menos da fórmula. O b é positivo, é 5, então vem aqui. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 81, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, então eu coloco entre parênteses. Continuando aqui, vai ficar x igual a menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 81, que é 9, dividido por 2 vezes o menos 1, que é menos 2, tá? Bom, então agora eu vou fazer aquela separação lá, né? Do x mais e do x menos. Vamos lá, gente. No x mais eu vou fazer menos 5 com mais 9 dividido por menos 2. Menos 5 com mais 9 é 4, positivo, né? Que dividido por menos 2 vai ficar menos 2, ó. E agora no x menos a subtração. Então vai ficar menos 5 com menos 9 dividido por menos 2. Menos 5 com menos 9 dá menos 14, que dividido por menos 2 vai dar mais 7, né? Então vejam que como delta é maior que zero, de fato tem as duas raízes, que é o menos 2 e o mais 7. Então eu vou escrever aqui, ó, o conjunto solução, ou o conjunto verdade, né? Enfim, as raízes da equação são o menos 2 e o 7. Certo, pessoal? Então, essa de fato é a solução aí da equação. Bom, gente, vamos lá na letra C. Podem observar que a equação está na forma geral. Agora é só a gente determinar os coeficientes antes de resolver, né? O A é igual a 1, o B é igual a menos 7 e o C é 40. Tá? Então vamos lá. O delta primeiro, B ao quadrado menos 4AC, vai ficar delta igual a, o B é menos 7, então dessa vez o B é negativo. Entre parênteses, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 40. Então, menos 7 ao quadrado vai dar 49, certo? Menos 4 vezes 1 vezes 40, gente, vai ficar aqui, ó, menos 160, né? Então, aí a gente tem que observar o seguinte, 49 menos 160 vai ficar menos 111, né? E aí, quando o delta é negativo, o que acontece? Ó, essa situação aqui, ó, vou puxar para cá, ó, né? Quando o delta é negativo, menor que zero, a equação não tem solução. Então, não adianta a gente querer utilizar a segunda parte da fórmula aqui para resolver. Por quê? Porque quando chegar na parte aqui da raiz,
raiz quadrada de menos 111 não existe no conjunto dos números reais, né? Então, por isso que, de fato, ela não tem solução, ela não tem raízes, tá? Daí a gente vai colocar isso daqui, ó. Conjunto solução é um conjunto vazio. Tá ok, gente? Então, essa vai ser a resposta dessa. Vejam que bem simplesinha essa para resolver, né? Bom, gente, letra D, então, para resolver, né? Podem observar que essa equação também está na forma geral. Vamos determinar os coeficientes, né? O único detalhe é que ela é uma equação incompleta, né? O A é igual a 1, ó. O B é igual a 0, certo? E o C é igual a menos 64. Tá? Ela é incompleta, mas a gente pode resolver através da fórmula de Bhaskara. Inclusive, tem outras formas de resolver que eu vou estar mostrando aí em uma próxima videoaula, mas nesse momento nós vamos resolver ainda através da fórmula de Bhaskara, Bhaskara entre aspas. Né? Bom, então, vamos encontrar aí o delta, que é a primeira parte, né, o discriminante. Então, vai ficar, o B é 0, fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 64. Então, 0 ao quadrado é 0, né? Menos 4 vezes 1 vezes menos 64, ó, fica mais 256, né? E aí o delta, então, 0 mais 256 fica 256. Vejam que como o delta é maior que 0, não é o caso que nem a anterior. É o contrário. Agora, delta maior que 0, a gente tem duas raízes, duas soluções, né? Então, nós vamos para a segunda parte da fórmula. Tá aqui, copiar ela primeiro, certo? Então, x é igual a menos, né, da fórmula. Agora, olha o B é 0, então vai ficar aqui menos 0, mas a gente sabe que o 0 ele é neutro, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 256, ficou pequenininho aqui, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Bom, então aqui, gente, ó, vai ficar apenas o 0, já que ele é neutro, mais ou menos, raiz quadrada de 256 é 16, dividido por 2 vezes o A, que era 1 aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? Agora, então, eu vou fazer aquela separação entre o x mais e o x menos, né? Vamos lá, no x mais vai ficar 0 mais 16 dividido por 2. 0 mais 16 dá 16, que dividido por 2 dá 8. E no x menos vai ficar 0 menos 16 dividido por 2, ó. Isso dá, então, menos 16, né? 0 menos 16 é menos 16, que dividido por 2 dá menos 8. E aí podem observar que a gente tem duas soluções de fato, que é o menos 8 e o 8, né? Então, conjunto solução é menos 8 e 8, ficando, então, essa resposta, né? Bom, no caso da letra E, podem observar que nós temos uma equação que está na forma geral, também incompleta, assim como o caso anterior. Só que aqui, ó, nós temos então o A, que é 9, certo? Dessa vez nós temos o B, diferente da letra D, né? No caso, o B aqui é menos 18 e o C é que é 0, que é o termo independente. Ok? E uma coisa importante para se observar é que essa equação, gente, ela não tem o x como incógnita, ela tem o t. Né? Claro que a forma de resolver vai ser a mesma, só que aqui na segunda parte da fórmula, ó, tá? No lugar do x a gente vai ter que colocar o t. Então vamos lá, com delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar o b é menos 18, fica menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 9, vezes o c, que é 0. Então, menos 18 ao quadrado, gente, vai dar 324, né? E aqui, ó, menos 4 vezes 9 vezes 0 dá 0. Então, eu não preciso nem perder tempo colocando aqui mais 0 ou menos 0, porque não vai mudar. O delta vai ser 324, né? Então, nós vamos continuar, nós vamos para a segunda parte. Lembre que eu falei antes, no lugar do x, agora vai vir o t, ó. Então, vai ficar t igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a, né? T igual ao menos, que é da fórmula. Ó, isso aqui é importante, gente. Esse menos que eu acabei de copiar é da fórmula. Agora eu vou olhar o valor do B. E o B também é negativo, é menos 18. Nas situações que eu passei anteriormente, só teve uma que o B era negativo e que era aquela que o delta deu negativo, não tinha solução. Mas aqui tem, então, a gente coloca entre parênteses, ó. Certo? O B menos 18. Ó. Daí fica o menos da fórmula e o negativo aqui do próprio B, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 324, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 9. Bom, vamos continuar aqui. Então, vai ficar t igual a... Esse 18 fica positivo, pela regra de sinal ali. Mais ou menos a raiz quadrada de 324 também é 18.
dividido por 2 vezes o 9, que é 18. Aqui é um errinho. Aqui, ó, 18. Então, agora eu vou fazer a separação aqui em t mais, né, e o t menos. Vamos lá, no t mais, eu vou fazer 18 mais 18 dividido por 18, né? 18 mais 18 dá 36, que dividido por 18 dá 2, ó. E no t menos, eu vou fazer 18 menos 18 dividido por 18. 18 menos 18 dá 0, que dividido por 18 dá 0. Então, aqui vejam que eu tenho realmente duas soluções, né? Então, o conjunto solução aqui é 0 e 2, ok? Essa é a resposta aí da questão. Bom, vamos lá então a letra F, né? Que é o nosso último exemplo aí dessa videoaula. Podem ver que a equação está na forma geral, né? Então, é só determinar os coeficientes, tá? O A é 20, o B é menos 7 e o C é menos 6, né? Vamos então à primeira parte aí, que é o cálculo do discriminante. Então, delta é igual a, o B é menos 7, fica menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 20, vezes o C, que é menos 6, coloca entre parênteses. Bom, menos 7 ao quadrado é 49. Ficou um pouquinho ruim de visualizar ali, ok? Aqui, gente, menos 4 vezes 20 vezes menos 6, isso vai dar mais 480, ok? Então, delta vai ser 529, né? Somando os dois aqui. Vamos para a segunda parte da fórmula, né? Então, aqui, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x igual ao menos, né, da fórmula. Agora, o valor do b também é negativo, então eu coloco entre parênteses, que nem a situação anterior. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 529, dividido por 2 vezes o a, que nessa situação é o 20, né? Então, vamos lá. Ó. X igual a... Esse 7 fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 529, gente, é 23. Dividido por 2 vezes o a. Opa, coloquei o 2 aqui. 2 vezes o a, que era o 20, né? 2 vezes 20 dá 40. Então, agora nós vamos separar aqui em x mais e x menos, como a gente já vem fazendo anteriormente. No x mais vai ficar 7 mais 23 dividido por 40. 7 mais 23 dá 30. Né? Daí fica 30 dividido por 40. Ó. Só que não dá um resultado exato essa divisão. Então, a gente não divide, a gente deixa aqui em fração e só simplifica. Aqui dá para a gente simplificar por 10. Ó, né? Simplificando por 10, fica 3 quartos. Lembrando que quando você simplifica por um número maior, você chega mais rápido aqui na fração irredutível. Né? Então, ficou 3 quartos essa primeira solução. Agora, na segunda solução, a gente tem que fazer 7 menos 23 dividido por 40. 7 menos 23 é menos 16. Né? Menos 16 dividido por 40. Ó. Também dá para simplificar. Né? Aqui eu consigo simplificar por 2, eu consigo simplificar por 4, eu consigo simplificar por 8. Né? Então, eu vou simplificando aqui por um número maior, vou fazer pelo 8. Tá? Porque a gente chega mais rápido na fração irredutível. Quando você simplifica, não esquece que como era negativo, continua, tá? 16 dividido por 8 aqui fica 2, ó, ok? E 40 dividido por 8 fica 5. Então, a resposta final fica menos 2 quintos. Então, a gente tem duas soluções e as duas são fracionárias. Uma é menos 2 quintos e outra é 3 quartos, né? Então, eu vou colocar aqui no conjunto solução, menos 2 quintos a primeira e 3 quartos é a segunda solução, né? Tá aqui as duas fracionárias, então podem ver que não tem problema pelo fato de no final não dar um resultado inteiro, né? Pode ser um resultado aqui fracionário. Tá ok, gente? Então é isso, tá? Foi aí uma videoaula mais longa, porque de fato tinha mais exemplos para fazer, né? E eu não coloquei aqui, nesses 6 exemplos, alguma situação em que o delta desse 0. Tá? Mas quando o delta dar 0, vocês já sabem ó, que a equação vai ter uma raiz. Então, significa o quê? Significa que se eu resolvesse uma equação aqui em que o delta deu 0, aqui no final, o x mais e o x menos ia dar o mesmo valor. Por isso que ele tem uma única raiz. Tá? Então, fiquem atentos e observem isso, que com certeza vai acontecer aí nas atividades.
Tá certo, gente? Então, obrigado aí pela atenção de vocês.